Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Janaína Luna e a gente vai para mais uma aula hoje com reportagem. Mas antes da gente chegar em reportagem, eu preciso falar sobre a diferença de reportagem e notícia. Não tem mistério nenhum, não tem nada difícil, é super fácil. Mas para que vocês entendam melhor reportagem, eu preciso chegar primeiro em notícia, tá bom? Então, a notícia, ela é um texto que envolve informação e ela precisa ser divulgada imediatamente. Não dá para ficar demorando com a notícia porque ela perde a importância, ela perde a validade dela, né? Imagina, você vai dizer alguma coisa que aconteceu hoje e vai dizer daqui a uma semana. Não vai ter o mesmo valor, certo? Então, preste atenção, lembra que notícia, ela tem que ser dada, ela tem que ser divulgada imediatamente, tá? Quando você tem a notícia, o jornalista ele vai sempre se perguntar: será que esse assunto terá a mesma importância se for postado, se for divulgado num prazo maior, certo? Então lembra que eles estão querendo dizer que a notícia ela é curta, imediata. Ela tem que ser divulgada logo assim que acontece. Na notícia você vai encontrar poucos gráficos, né? E vão ser mais informações essenciais. Não vai ter muito desenho, muita figura, não. Vai ser bem essencial e bem objetivo, tá? Sempre dizem que quando você quiser saber se um texto ele é notícia, você responde a essas perguntas: o que, como, por quê, onde, quando e quem. Se você conseguir, ao ler uma notícia, ao ler um texto, vamos supor que você não sabe ainda se é notícia, mas se você conseguir ler e responder a essas perguntas, 90% é notícia, tá? E o que é que acontece? As causas e as consequências do tema não são o objetivo da notícia, tá? Então você não vai querer saber o que foi que causou, o que é que aconteceu depois dessa... Não, vai ser no momento. A causa e a consequência não importam. Ficou claro? Então eu trouxe para vocês esse exemplo, né? Aí tem essa notícia. Paola Oliveira compartilhou com seus seguidores um momento fofo. Enquanto ela fazia meditação, um dos seus cachorros resolveu participar e não demorou muito para a atriz interromper a atividade. Abre aspas, tinha um cachorro no meio da meditação. No meio da meditação tinha um cachorro. Ela colocou a legenda com algumas fotos onde ela aparece abraçando o seu cãozinho, que é um cão grande, né, de grande porte, e deve pesar mais de 50 quilos. Há 2 semanas ela estava triste com a morte de Pessoa, um de seus gatos. Então vocês percebam que essa é uma notícia que, se por acaso você demorar para divulgar, ela não vai ser tão interessante para ler quanto no dia que isso aconteceu. Tanto é que já foi postado no Instagram, então muito mais rápido, muito dinâmico. E aí é um exemplo de notícia. Porque vê, você faz as perguntas, né? Quem? Paola Oliveira e o cão. O que foi que aconteceu? A meditação da atriz é interrompida pelo cão. Como? Como foi que isso aconteceu? O cão, né, ele, apareceu no meio da meditação. Onde foi que isso aconteceu? Na casa da atriz. E quando foi que isso aconteceu, esse fato aconteceu? Ele aconteceu pouco tempo antes da notícia ser publicada. Eu não consigo te dizer quando exatamente, mas com certeza foi um pouco antes da notícia ser publicada. Ficou claro? E aí a gente chega para comparar com reportagem. Reportagem, ela vai apresentar mais informações que a notícia. A reportagem, ela vai falar das causas e consequências que a notícia não traz. E a reportagem, ela tem uma interpretação livre. Quando você lê, você vai interpretar da forma que você achar melhor. A notícia não, ela já é mais focada, ela já é mais centralizada, objetiva. A reportagem ela permite uma pesquisa de campo, então você pode pesquisar mais sobre o assunto, trabalhar mais no texto e fazer essa reportagem.
A reportagem, ela permite que você pergunte às pessoas que participaram, né, do evento, ela permite que você observe o local, ela permite que você observe a cena. Diferente da notícia, você na reportagem pode usar imagens, você pode usar gráficos, tá? E a diferença da notícia para a reportagem também é que a reportagem ela tem detalhes, né? São dados, a elaboração é mais complexa, você trabalha melhor no texto, entende? Então fica fácil perceber o que é reportagem quando você compara a notícia, tá bom? Então só para a gente fazer uma revisão. Notícia, curta, objetiva e tem aquelas perguntinhas como, por quê, onde, que é muito fácil identificar se você utilizar essas perguntas. Já a reportagem ela é mais longa, ela tem mais detalhes, você vai interpretar essa reportagem da forma que você quiser. A reportagem permite gráficos e imagens. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Claro, gente, que assim, a gente não pode ficar numa receita, né? num rótulo. Por quê? Eu posso fazer uma notícia e ela não contemplar, por exemplo, as perguntas. Eu faço uma notícia com um estilo diferente. Mas você vai perceber que essa notícia ela precisa ser divulgada rapidamente, que é diferente da reportagem. Então eu trouxe para vocês uma reportagem, né, que eu só vou ler o título, que diz assim, benefícios da meditação. Até pelo título você já tem uma ideia de que pode ser mais longo, né? Então você vai ter um texto mais trabalhado para dizer o que é bom numa meditação, o que é a meditação. Não é assim, tipo, abriu um espaço de meditação em Recife, que seria uma notícia. Perceberam? O outro diz assim, pesquisa revela que insônia pode ser evitada sem uso de medicamentos. Percebam que pesquisa já vai dar uma ideia de trabalho mais elaborado, você vai precisar perguntar a pessoas, a reportagem ela pode ter mais de uma folha, né? A reportagem de revista são mais longas, reportagem de jornal também são mais longos, tá? Então não tem mistério para saber o que é e quais são as características do gênero reportagem. Outro aqui também eu trouxe para vocês, ó, faxina no Lago Paranoá. Então percebam que existe um gráfico aqui, né, como se fosse uma informação complementar, que é faça a sua parte. Já tem uma imagem, não é? Então ele demonstra ser um texto mais longo, tá? Então é uma reportagem, não é uma notícia. E claro que a gente está sendo bombardeado, né, de notícias, às vezes notícias ruins, né, que não são interessantes para a gente, para alimentar nesse momento. E aí eu coloquei para vocês um link que se chama Só Notícia Boa. Então vocês vão ter lá nesse site notícias boas para vocês serem alimentados diariamente, para perceber que a gente que a gente pode buscar outro tipo de notícia, que não são as notícias ruins, né? E que ao mesmo tempo que a gente tem para buscar uma notícia ruim, é ao mesmo tempo da notícia boa. Ok? Eu agradeço e vejo vocês na próxima aula.